Deixa eu fazer aqui uma resposta rapidinha aqui para uma coisa que está me incomodando. Então vai lá. Panturrilha sentado com o joelho flexionado na cadeira solear é perda de tempo? Não, galera, não. O estudo que comparou panturrilha com joelho estendido com a panturrilha com joelho flexionado, ele mostra que a panturrilha com joelho estendido gera uma hipertrofia do sólio e do gastrocnêmio simultânea. E a hipertrofia do sólio é quase a mesma da obtida de forma isolada na cadeira solear. Mas a cadeira solear, ela gera um estímulo isolado para o sólio. E muitas vezes a gente precisa direcionar o estímulo. Às vezes a pessoa tem um gastrocnêmio muito bem desenvolvido e o sólio, né, a canela fina. Então você às vezes precisa dar um estímulo isolado para o sólio. O sólio é um músculo predominantemente fibra do tipo 1. Então talvez ele precise de mais repetições. Então fazer um bisete começando pela cadeira solear pode ser positivo também. E vale lembrar que a hipertrofia, apesar de não ter diferença estatística significativa, em termos clínicos, a hipertrofia do sólio foi maior na cadeira solear do que na panturrilha com o joelho estendido. Só que a hipertrofia geral da panturrilha foi maior na panturrilha com o joelho estendido. Então, se a pessoa quer otimizar o tempo e trabalhar tudo de forma simultânea, obviamente a panturrilha com o joelho estendido vai ser positiva. Só que tem pessoas que têm problema de joelho, que sentem mais conforto na cadeira solear, né? Idosos, enfim. Tem várias questões e várias aplicações práticas para o exercício cadeira solear e para o isolamento do sólio. Né? Lembrando que até a bomba muscular da panturrilha ela vai ser estimulada na cadeira solear também. Né? Então, até para cardiopatas pode ser interessante. Enfim, é importante isolar a panturrilha e a gente vê uma carência, né? Trazendo aí para uma outra questão, a gente vê uma carência de equipamentos específicos para o treinamento de panturrilha nas academias. Né? Então, é algo importante de se isolar e não tem por que a gente condenar um exercício que é eficiente e que gera estímulo adequado para o músculo sólio. Né? Então, a galera pega o estudo, é a síndrome do último estudo. O estudo mostra ali que o sólio hipertrofia, a mesma coisa no joelho estendido e no joelho flexionado. Aí o joelho flexionado se torna dispensável? Não, é mais uma opção. Então, vamos lá, galera. Próximo, agora respondendo aqui, vou pular porque é um superchat, então o superchat vai ter uma prioridade. Temos aí 5, 6 superchats já, Bel. Oh, que beleza. Nunca tivemos tantos superchats. Não, vocês estão de porquê? Vou fazer mais Deload Responde. Vamos lá. Aqui, ó. O Renan Santos está perguntando aqui, Bel, o que acham em um treino ABCDE, treinar posterior de coxa, quadríceps e panturrilha em dias separados? Quais as vantagens e desvantagens? Vantagens e desvantagens. Isso. Tá, vamos lá. Se a gente for pensar numa pessoa extremamente treinada, principalmente, né, mulheres que normalmente querem enfatizar membros inferiores em detrimento de membros superiores e, além de tudo, elas apresentam aí uma velocidade de recuperação maior entre sessões, a gente pode aplicar esse parcelamento. Por quê? Porque muitas vezes é difícil verticalizar todos os exercícios que ela precisa em uma só sessão. E aí, se a gente for pensar, por que para o homem a gente pode parcelar membros superiores e para a mulher não? Né? Então, assim, é perfeitamente aplicável o que a gente aplica para membros superiores para membros inferiores. Então, a gente vai chegar lá, o iniciante, normalmente ele precisa de um repertório limitado de exercícios, 6 a 8 exercícios, como eu mencionei em outro podcast. Né? Esses 6 a 8 exercícios eles podem ser feitos numa alternância de segmentos, numa mesma sessão, 2 a 3 vezes por semana. Então, não tem por que o iniciante começar com mais do que isso. E aí, se o iniciante é mulher, ela pode começar por todos os exercícios de membros inferiores e seguir para os exercícios de membros superiores, que ela vai estar enfatizando membros inferiores. E a mesma coisa o homem vai poder fazer o inverso. Chegou em um determinado momento que ele precisa parcelar o treino, o mais adequado, tanto para homem quanto para mulher, na maioria dos casos, é parcelar em A e B. Membro superior num dia, membro inferior no outro. Conforme vai se evoluindo, se a gente pensar numa mulher que quer enfatizar membros inferiores, o normal é você parcelar membros inferiores e talvez manter um programa de membros superiores e um programa único em muitos casos. Foi o que eu fiz com a Raíssa durante muito tempo. Né? Isso pode ser feito para a mulher, assim como a gente faz para o homem. Né? A gente passa a parcelar, empurrar e puxar num dia. A gente pode parcelar para a mulher num primeiro momento, membros superiores num dia, cadeia anterior, ênfase em quadríceps e glúteo, e num outro dia a gente faz panturrilha e posterior de coxa, focando nos exercícios de flexão do joelho, por exemplo. Né? Isso é um primeiro parcelamento perfeitamente plausível. Conforme ela vai evoluindo, se ela quer enfatizar e incluir mais exercícios de membros inferiores, nada impede dela fazer uma ênfase. Assim como eu fiz com a Raíssa durante anos e ela faz até hoje.
né? Segunda-feira, por exemplo, você vai fazer um trabalho ali de anterior de coxa, vai entrar um pouquinho de glúteo, mas você vai focar em exercícios isolados de extensão do joelho, multiarticulares, né, com repetição parcial, com técnicas de pré-ativação, né, para direcionar para o quadríceps. Numa quarta-feira você foca no posterior de coxa, focando principalmente em exercício de flexão do joelho, podendo até entrar com outro exercício como stiff, né? E na sexta-feira você focaria no glúteo. E aí não tem problema você lembrar determinados grupamentos. Pô, ativei o glúteo na segunda-feira nos exercícios com foco no quadríceps. Na quarta eu posso entrar com stiff, que vai ativar um pouquinho o glúteo, mas vai estar com foco no posterior. Na sexta eu posso entrar, de repente, com hack, com terra, que vai entrar um pouquinho de quadríceps, mas enfatizando o glúteo. Não tem problema. Até porque a gente sabe hoje que determinados grupamentos podem ser treinados a depender do volume em dias consecutivos, produzindo ótimos resultados, né? Então é perfeitamente plausível e aplicável o parcelamento de membros inferiores para uma mulher que quer desenvolver membros inferiores em detrimento de membro superior. Como é que eu fazia com a Rissa? Segunda-feira, ênfase em quadríceps, quarta, ênfase em posterior e sexta, ênfase em glúteo. Terça e quinta, ela trabalhava membros superiores. Em uma determinada fase, ela fazia mais empurrar num dia, mais puxar no outro. Em uma determinada outra fase, que ela estava muito bem desenvolvida, a gente fazia um treinozinho que ela fazia ali um desenvolvimento, um isolado de tríceps. Acho que teve uma época que ela fazia uma abdução, então ela focava em deltoide, que ela queria manter definido. Focava ali no tríceps, mas não queria desenvolver nem bíceps, nem peitoral, né? Então a gente limitava e tinha grupamentos que, teoricamente, ela nem trabalhava, apesar de ter muito bem desenvolvido, né? A gente conversou isso com a Alessandra Pinheiro, conversei com a Ale Grimaldi há pouco tempo, e as mulheres, a depender até de categorias de fisiculturismo, elas não treinam determinados grupamentos. Existem inúmeras biquínis que não treinam pernas, né? Existem inúmeras wellness que não treinam membros superiores, que já têm um estímulo através dos multiarticulares, só de segurar o peso. Então, assim, não tem uma determinação única, nem a fórmula mágica, tá? Agora vai depender justamente da priorização e dos objetivos de cada indivíduo. E isso tudo pode ser aplicado também no homem que quer desenvolver membros inferiores em detrimento de membro superior, né, Pat? Exatamente. Na verdade, você vai ter que... Depende só de você o que você vai querer desenvolver mais para montar o treino. E do seu nível de treinamento, porque não tem nenhum sentido você parcelar um treino de inferiores para um iniciante. Não faz. Exatamente. Entendeu? É meio óbvio. Então, assim, parcelamento de membros inferiores é para indivíduos avançados e que querem enfatizar membros inferiores e precisam de um repertório de exercícios muito grande que você não consegue condensar numa só sessão. Deload Podcast, o seu podcast na educação física. Se você curtiu esse corte, faça a inscrição no canal e ative o sininho para mais novidades.